Opa! Todo mundo cagando pra mim. Boa tarde. Alguém respondeu. Beleza, Henrique, tranquilo? Uhum. Almoçou tarde hoje? Não. Almocei faz um pouco tempo agora. Não, almocei tarde sim, então. Tô cheio, mas nosso tereré de cada dia. Como vocês estão? Tamo indo, né? Nossa, cara, ontem na última questão da tarefa eu fui muito burro. Na última questão da tarefa? Era 180 mais 120. Eu tentei fazer o 180, tipo, 60 mais 20. Aí depois eu fiz o 20, que foi 50 menos 30, deu um rolo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Uhum. Aí depois que eu percebi. Tá bom, pelo menos percebeu. Esse é o importante. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Boa. Vocês estão enxergando aí? Aham. Ok. Vou dar mais um minutinho aí pro pessoal se acomodar. Esses exercícios aqui, esse exercício, o primeiro exercício, está na apostila dos senhores, ok? Vamos lá. Mais um minutinho. Bora então, pessoal. Bora que semana que vem acho que a gente volta no sistema híbrido, né? Graças a Deus. Aí a gente vai fazer presencial e online lá, como estávamos anteriormente, ok? Então vamos lá. E aí o que vai acontecer na próxima aula? Eu já liberei a tarefa para os senhores, tá? Eu dei as 10, 11 dias aí para vocês fazerem essa tarefa. E na próxima aula começaremos com o capítulo 4, o último capítulo da apostila. Nós teremos esse abreuzão inteiro para trabalhar com o capítulo, então podem ficar sossegados, que não vai cair na prova. Reiterando bem, esse capítulo não cai na prova. Beleza? Beleza. Por isso eu penso que por não cair na prova, não caguem, tá? Levem a sério também, mas já estou adiantando que não vai cair na prova. Tranquilo? Professor, Ok, oi. tem como o senhor dar um zoom um pouquinho? Tá pequeno aqui pra mim. Fechou. Obrigada. Opa. Por nada. Mas peraí. Aguentei. Aí. Vou ler aqui o exercício, beleza? Tá na apostila dos senhores esse exercício aí. Eu vou resolver utilizando o conteúdo da aula passada, tranquilo? Beleza? Então vamos lá. O pioneiro do abstracionismo nas artes plásticas, Wassily Kandinsky, que nome do capítulo. Beleza. Continuando, nasceu em Moscou em 1866. Optou inicialmente pela música, o que refletiu em seu trabalho como pintor, conferindo-lhe noções essenciais de harmonia. A figura a seguir, adaptada de um quadro de Kandinsky, apresenta um triângulo ABC retângulo em A. Então, nós temos o triângulo aqui, né, pessoal? ABC, retângulo em A. Quando eu falo que está retângulo em A, o ângulo de A é quantos graus? 90. Perfeito. Aí, se vocês notarem aqui com calma, vocês vão ver que tem dois ângulos, X e Y, né? No ângulo A. Então, eu posso afirmar que X mais Y é igual a 90. Vocês concordam com isso? Concordado. Perfeito. E aqui embaixo o texto me deu mais uma informação muito útil aqui, ó. Sabendo-se que a diferença entre os ângulos
x e y é 60 graus. O valor de seno de x mais seno de y. Então, vocês já descobriram uma equação. X mais y é igual a 90, porque o ângulo é reto. E o texto nos informou o seguinte: x menos y é igual a 60. Por quê? Ele está falando aqui, ó, sabendo que a diferença, quando eu falo diferença, é conta de subtração. Então, sabendo que a diferença entre x e y é 60, matematicamente falando, x menos y é igual a 60. Tudo bem? Calma. Ah, tá. Tá. Tudo bem? Entendi. Beleza, mais alguém alguma observação? Senhor, não entendi porra nenhuma. Ok, vou prosseguir então. Aqui então, tá, senhores, ó. O que nós fizemos aqui? Eu escrevi aqui as duas equações. A equação da questão, que ele falou que a diferença é 60. Aqui, ó. X menos y igual a 60. Aqui, a nossa conclusão. Por ser ângulo reto, x mais y tem que ser igual a 90. Como nós temos duas incógnitas e duas equações, nós podemos o quê? Descobrir x e y. Qual foi o método escolhido? Resolvemos somar 1 com 2, ok? Nesse caso aqui, ó, x mais x, 2x, menos y mais y, corta, vai dar 0. 60 mais 90, 150. Terminando as contas, x é igual a 150 sobre 2, que vai dar 75. E se x é 75, a soma das duas tem que dar 90, y só pode ser 15 graus. Como na questão ele pediu seno de x mais seno de y, ele está perguntando para a gente o que então? Seno de 75 mais seno de 15. Até nesse ponto, pessoal, alguém não entendeu? Acho que todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu? Pessoal, aí nesse caso, duas coisas. Você não precisa resolver por essa fórmula aqui que eu deixei aqui do lado, que foi a teoria que nós trabalhamos na aula passada. Porque seno de 75, você consegue calcular, tá? Você consegue calcular utilizando aquelas primeiras teorias lá, que é soma ou subtração de arco no seno. Porque 75 é combinação de dois ângulos que vocês conhecem o valor do seno e do cosseno. 75 é combinação de qual ângulo, pessoal? 30 com 45. Perfeito. Então, nesse caso aqui, você poderia resolver seno de 75 como seno de 30 mais 45. Você poderia utilizar a fórmula seno de 30 vezes cosseno de 45 mais seno de 45 cosseno de 30. Achava o valor de seno de 75. Pronto. E agora, seno de 15. Eu também posso continuar utilizando a teoria de soma e subtração de arco. Porque 15 graus também é uma combinação de dois ângulos que você sabe o valor de seno e cosseno e tangente. É a combinação de qual ângulo, pessoal? 60 menos 45? Perfeito, você poderia fazer 60 menos 45 e utilizar a teoria da subtração de arco, que é ficar seno de 60 vezes cosseno de 45 menos seno de 45 vezes cosseno de 60. Aí você já saberia seno de 75, já saberia seno de 15, só somar as duas, você encontraria a resposta. Tudo bem? Sim. Esse é um caminho, tá? É o que vocês sabem. Agora, é o conteúdo de ontem é uma arma a mais, tá? Só que, assim, essa arma é a mesma coisa você querer, tipo, matar uma formiga com uma pisada de elefante. Não tem necessidade. Eu só estou utilizando essa teoria porque a apostila está nos pedindo para passar essa teoria aqui, ok? Beleza? A única coisa que eu não quero que vocês façam de forma alguma, é falar que seno de 75 mais seno de 15 dá seno de 90. Não façam isso. Beleza? Isso jamais é uma verdade. Tranquilo?
Então, você pode utilizar a teoria lá do começo, ou vamos utilizar essa teoria aqui, que vocês aprenderam ontem. Agora vamos retomar a aula de ontem. Lembra que nós chamamos de P mais Q, ó? Não tem essa cara aqui? Seno de P mais seno de Q? Sendo, quem está fazendo o papel do meu P? 75. E quem está fazendo o papel do Q? 15. Então, eu vou substituir na soma aqui, ó. Vai dar 2 seno P mais Q sobre 2, vezes cosseno de P menos Q sobre 2. Não vou deduzir isso, porque já deduzimos ontem, beleza? Só vamos substituir o valor. Sendo P 75 e Q 15. Primeira parte aqui vai ficar 2 seno de 75 mais 15 sobre 2. Vezes cosseno de 75 menos 15 sobre 2. Isso aqui é igual ao que, pessoal? 2 seno. 75 mais 15, 90, dividido por 2, 45. Vezes cosseno. 75 menos 15, 60, dividido por 2, 30. Então, a resposta é o quê? 2 seno de 45 vezes cosseno de 30. Seno de 45, vocês sabem o valor. E cosseno de 30, vocês também sabem o valor. Quanto que vale cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quanto que vale cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Realizando as contas aqui, né, pessoal? Esse 2 cancela com 2 aqui de baixo, tá multiplicando. Aqui em cima vai sobrar quem? Raiz de 2 vezes raiz de 3. Mantém a raiz e multiplica. Vai dar raiz de 6. Aqui embaixo, sobrou só um 2. Raiz de 6 sobre 2. Olhe se vocês entenderam, por gentileza. Professor, o senhor tinha falado 2 cosseno de 45. Aí eu falei, não vou corrigir, porque é exatamente a mesma coisa que o seu. Então... Perfeito, perfeito. Desculpa aqui. Obrigado pela observação. Alguém mais? Alguma não entendimento da questão? Tudo certo. Tudo certo, beleza, beleza. Você vê que quando tá aplicando no exercício fica um pouco mais fácil, né? Um pouco mais fácil. Se você sabe direto a fórmula, logicamente. Aqui, senhores, ó. Isso aqui. Considere a expressão a seguir, seno de 80 mais seno de 20, dividido por seno de 50. Algum conselho em como começar a fazer esse exercício? Não separa 80 nem 20. Exato. Então, você vai primeiro resolver o quê? Seno de 80 mais seno de 20, concorda comigo? Uhum. Que é o mesmo papel daquele seno de P mais seno de Q. Só que agora, quem está fazendo o papel do P? 80. E quem está fazendo o papel do Q? 20. Você vai literalmente utilizar a mesma fórmula que utilizamos no exercício anterior. Concorda? Concorda? Então, aqui, ó. Estou resolvendo primeiramente seno de 80 mais seno de 20. Aqui, ó. Vocês vão acabar decorando essa fórmula. Tanto que nós estamos usando 2 seno de P mais Q sobre 2 vezes cosseno de P menos Q sobre 2. Sendo agora meu P 80 e o Q igual a 20. Vamos substituir aqui, então. Vai ficar 2 seno de 80 mais 20, dividido por 2, vezes cosseno de 80 menos 20, dividido por 2. Pessoal, há alguma dúvida nisso aqui? Aparentemente não. Mais alguém? Ninguém? Alguém? O pessoal que está assistindo? Explica essa parte final, por favor, professor. Explica essa parte final, defina a parte final. Do 2 seno, do 2 seno ali abaixo. Isso aqui é a fórmula em si, tá? 2 seno de P mais... Não, embaixo. Então, no lugar de P, quem está fazendo o papel de P é o 80, e quem está fazendo o papel do Q é 20. Só substituir. No lugar de P eu boto 80,
E no lugar de Q eu boto 20. E eu sigo na fórmula aqui, ó. 2 seno de 80 mais 20 sobre 2, vezes cosseno de 80 menos 20 sobre 2. Isso é equivalente ao quê? Seno de 80 mais seno de 20. É a fórmula que nós deduzimos ontem. Agora é só resolver aqui, ó. 80 mais 20, 100, dividido por 2, aqui, ó. 50. Aqui, 80 menos 20, 60, dividido por 2, 30. Agora, você tem esse cara aqui, ó. No lugar de seno de 80 mais 20, que está aqui, nesse exercício, eu vou botar o quê? 2 seno de 50 vezes cosseno de 30. Só que aí nesse exercício, ele ainda dividiu por seno de 50, né? Então aqui eu vou dividir pelo seno de 50. Até aí, ok? Entendi. Beleza? Aí o que eu posso fazer? Como todos os membros estão multiplicando, eu posso simplificar o meu numerador com o meu denominador. Logo, eu posso simplificar seno de 50 com seno de 50. Aqui você vai cortar. Vai sobrar quem? 2 cosseno de 30. Ok, até aí? Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Cosseno de 30, você Professor, pode falar. não tem outra forma de resolver sem ser por essa fórmula, né? Com Porque. certeza, essa questão não vai ter outra forma de resolver. Ah, tá. Eles fizeram Porque essa eu. questão para resolver dessa forma mesmo, tá? Aham. Porque tava na tarefa, né? E aí, tipo, eu não lembrava dessa fórmula, e aí eu fiquei, gente, como que faz agora? Porque eu só lembrava da primeira, né? Que era só uma subtração lá, normal. Só que não dava pra fazer. Sim. Então, é por isso que eu quis resolver essa parte com vocês, para mostrar como que resolve. Acho que agora tá um pouquinho melhor, né? Sim, Utilizando a obrigada. fórmula, ok? Então, agora, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aí, ó, 2 cancela com 2, porque está multiplicando. Vai sobrar raiz de 3. Pessoal, alguma dúvida em alguma conta, alguma dúvida nessa teoria? Por favor, pode falar. Tudo certo, professor. De boa, professor. Certo? De boa, mano. Tamo junto, então. Já era. Beleza. Vamos prosseguir para o próximo aqui. Aqui, pessoal. Aqui, o que acontece? Esse exercício eu fiz de duas formas. Um do jeito desesperador, só para ver como que é a teoria aliada ao arco triplo, tá? Que aí vocês vão ver que vocês nunca vão querer usar isso. E um do jeito que vocês devem fazer, que eu quero que vocês façam. Sem sofrimento. Ok? Então, esse exercício fizemos de duas formas. Uma do jeito que eu não quero que vocês façam, usando essa teoria, e a outra que é o jeito que eu quero que vocês façam numa prova. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Então ele falou o seguinte: considere que o cosseno de x é igual a meio. Ok. E esse x é um arco do quarto quadrante. Aí ele falou qual é o valor de tangente de 5x. Você falou, pô, professor, o senhor me ensinou de 2x, aí o senhor malemão me ensinou de 3x, e o senhor quer vir com a sacanagem de 5x? Só que não fui eu, não. Foi a tarefa dos senhores ali, tá? Aí, nesse caso, eu vou... Primeira forma. Essa forma aqui. Aqui, antes disso, de mostrar como que é, vamos discutir aqui, ó. Qual é a parte mais importante do exercício? Na minha humilde opinião, é esse quadrante. Porque se você está entendendo esse quadrante, eu acredito que você está entendendo a matéria. Quando eu falo quarto quadrante, me ajudem. Quarto quadrante vai de que ângulo até que ângulo? De acordo com o ciclo trigonométrico de raio unitário. Oi. 270 a 360. Perfeitamente. 270 até 360. Ok. Primeiro par. Perfeito. Agora, a minha segunda pergunta.
De 270 até 360, o meu seno, ele é positivo ou negativo? Positivo. Opa, o seno. Para começar, o seno, eixo X ou eixo Y? Eixo Y. Eixo Y. 270 até 360. Ele está pegando Y positivo ou negativo? Aí ele falou negativo. É negativo. Porque aqui, ó. Olha aqui pro desenho aqui, senhores, ó. Olha o nosso plano cartesiano aqui, ó. Olha o Y. Concorda comigo que o quarto quadrante é onde eu tô aqui, ó, com o cursor aqui? Aí, ó. O Y para cima é positivo, para baixo é negativo. Logo, esse X possui um seno negativo. E o cosseno dele aqui, ó. O cosseno, o X para a direita é positivo e o X para a esquerda é negativo. Logo, no quarto quadrante, que é essa parte aqui, o cosseno é positivo. Conclusão. No quarto quadrante, o meu ângulo X, o meu cosseno é positivo. Não é à toa que o exercício me deu meio positivo. E o meu seno, ele é negativo. Porque está na parte de baixo. Eu consegui ser claro? Sim. Sim? Ok. Sabendo disso, quando ele me dá o valor do cosseno, eu consigo descobrir o valor do seno utilizando o quê? A equação fundamental da trigonometria, na qual fala que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo sempre vai ser igual a 1. Aí, vamos lá. Seno ao quadrado de x mais 1 sobre 2 ao quadrado, não é isso? Meio ao quadrado. Meio ao quadrado vai dar 1/4. Tudo isso é igual a 1. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1/4. Fazendo as contas, 1 menos 1/4, seno ao quadrado de x é igual a 3 sobre 4. Como está seno ao quadrado, nós temos que tirar a raiz. Raiz de 3 não é exato, vou deixar raiz de 3. Raiz de 4 é 2. Com um pequeno adendo, eu botei em vermelho o sinal de negativo por causa da localização do meu x, que está no quarto quadrante, e como já discutido, no quarto quadrante o seno é negativo. Então, quando você utiliza a equação fundamental da trigonometria, você vai encontrar o valor absoluto. O sinal positivo ou negativo, vocês vão definir de acordo com o quadrante. Só fazendo uma pequena revisão, se o meu x está no primeiro quadrante, ó, no primeiro quadrante, está na parte positiva do seno e na parte positiva do cosseno. Então, no primeiro quadrante, o meu ângulo ele vai ser positivo para seno, positivo para cosseno. No meu segundo quadrante, ele vai continuar na parte positiva de y, por isso que é positivo para o seno. E foi para a parte negativa do cosseno. Então, no meu segundo quadrante, o meu ângulo ele é positivo no seno e negativo no cosseno. Já no meu terceiro quadrante, aqui, ó, ele já foi para a parte inferior do y. Logo, ele já foi para a parte negativa. E ele continua na parte negativa do cosseno. Então, no meu terceiro quadrante, tanto o meu seno quanto o meu cosseno, eles são negativos. E, como agora está no nosso exercício, o quarto quadrante, ele é negativo no seno e positivo no cosseno. Alguma dúvida, senhores? Tudo certo. Tudo certo, ok. Aí, vamos só revisar a tangente, tá? Pessoal, lembra que, inclusive, pode cair na prova, e eu coloquei como uma questão em relação a isso da prova, que tangente
que é o quê? Uma razão trigonométrica, e toda razão trigonométrica eu posso escrever em função de seno e cosseno. Tangente, o que é? Seno sobre cosseno. Portanto, raciocina comigo. Se no meu primeiro quadrante, meu seno é positivo e o meu cosseno é positivo, e a minha tangente é a razão, é a divisão entre seno e cosseno, positivo dividido por positivo vai dar um valor positivo. Por isso que no primeiro quadrante, o meu tangente é positivo. Já no segundo quadrante, o meu seno é positivo e o meu cosseno é negativo. Como o tangente é seno dividido por cosseno, eu estou dividindo o número positivo com o número negativo. Positivo dividido por negativo, fazendo o jogo de sinal positivo com negativo, vai dar negativo. Já no terceiro quadrante, o meu seno é negativo, o meu cosseno é negativo. Tangente, seno sobre cosseno. Então, estou dividindo negativo com negativo. Jogo de sinal, negativo com negativo, vai dar positivo. Quarto quadrante, o meu seno negativo, o meu cosseno positivo. Então, seno dividido por cosseno. Negativo dividido por positivo, negativo. Consegui ser claro, senhores? Uhum. Mais alguém com alguma dúvida? Beleza, beleza. Então, nós já descobrimos o quê? O valor de seno de x menos raiz de 3 sobre 2. Agora, ó o jeito que, para tentar utilizar o conteúdo, como que nós resolvemos aqui? Com muita calma, tá, senhores? Tangente de 5x. Tangente de 5x. Vocês concordam comigo que eu posso escrever como tangente de 2x mais 3x? Sim. Concordado. Beleza, beleza. Lembra que agora eu posso utilizar o quê? Soma de tangente? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija? Vamos utilizar exatamente isso. Tem gente que ama, ó, tangente de 2x. Mas tem gente que beija, ó, tangente de 3x. Dividido por 1 aqui, menos, tem gente que ama e beija. Tangente de 2x vezes tangente de 3x. Professor, e daí? Só que vocês já viram o valor de tangente de 2x. E vocês viram na aula passada o valor de tangente de 3x. E você vai substituir aqui, ó. O que é o tangente de 2x? É 2 tangente de x dividido por 1 menos tangente de x ao quadrado. Só que, como eu havia dito, o que é tangente de x? Seno de x sobre cosseno de x. Aqui, ó. O seno de x você descobriu aqui em cima. Menos raiz de 3 sobre 2. Dividido pelo cosseno de x, que foi a informação que o exercício me deu aqui, ó. Cosseno de x, o exercício falou que vale meio. Então, ficou o quê? Menos raiz de 3 sobre 2, que é o valor que você encontrou no exercício, dividido por meio. Conserva a primeira, inverte a segunda e multiplica. Quando você inverte, fica 2 sobre 1. 2 simplifica com 2. Lá embaixo vai ficar menos raiz de 3 sobre 1, que é a mesma coisa aqui, menos raiz de 3. Então, você tem o valor de tangente de x. Você vai substituir agora no tangente de 2x e no tangente de 3x. Substituindo para tangente de 2x. Não vai ficar 2 vezes tangente de x? Então é a mesma coisa aqui. 2 vezes menos raiz de 3. Dividido por 1 menos tangente de x ao quadrado. Então ficou 1 menos raiz de 3 ao quadrado. Realizando a conta, 2 vezes menos raiz de 3 dá menos 2 raiz de 3. Dividido por
Menos raiz de 3 ao quadrado é menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Menos com menos, mais. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Com esse menos aqui, vai ficar 1 menos 3, que vai dar menos 2. Menos 2 simplifica com menos 2, sobra raiz de 3. Pronto. Vocês descobriram o valor de tangente de 2x. Agora basta você descobrir o quê? Tangente de 3x. Vai lá, pega aquela fórmula gigantesca, ou deduz, e você vai substituir no lugar de tangente de x menos raiz de 3. Substituindo, você vai ver aqui, ó. 3 vezes menos raiz de 3, menos, abre parênteses, menos raiz de 3 ao cubo, dividido por 1 menos 3 vezes menos raiz de 3 ao quadrado. Realizando a conta aqui, 3 vezes menos raiz de 3, menos 3 raiz de 3. Aqui, fazendo a conta, menos raiz de 3 ao cubo. Muita calma nessa hora, ó. É menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3. O jogo de sinal, menos com menos mais com menos, menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. O menos aqui com menos aqui, fica mais. Aqui em cima, então, ó, menos 3 raiz de 3 com mais 3 raiz de 3, aí, ó, dá 0. 0 dividido por alguma coisa, 0. Então, tangente de 3x é 0. Agora é só substituir na fórmula final aqui, senhores. Raiz de 3 menos 0. Raiz de 3, valor de tangente de 2x. E tangente de 3x, 0. Dividido por 1 menos raiz de 3 vezes 0. Aqui dá 0. Então ficou raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. Aí, ó. Essa forma, não é melhor? É a forma que eu não quero que vocês façam. Só mostrei que tem como vocês utilizarem o conhecimento de arco triplo com arco duplo. Beleza? Cara, essa do arco triplo Essa dá do jeito que raiva. não é pra gente fazer. Isso. Só tô Eu mostrando tô aqui que... copiando das obras, velho. Não, mas é bom você copiar para mostrar o seguinte, que se você gostou dessa forma, que eu acredito que não, você pode fazer, tá? É só uma sugestão minha. Talvez você fale, não, professor, cala a boca, eu gostei desse jeito aí e eu vou fazer desse jeito. Tudo bem. Mas assim, pela minha pouca experiência, eu tenho certeza que vocês odiaram essa forma aqui. Cara, ele dá 0. Pensa todo o trabalho que ele dá 0. Tá? Agora, ó, o jeito que eu quero que vocês pensem, na verdade. É uma sugestão. Quando eu falo quero, é porque é o jeito mais fácil mesmo, tá? É o jeito mais fácil, com toda certeza. Que tá aqui no próximo slide aqui, ó. Vai dar a mesma coisa. Aqui, senhores. Aqui, ó, o jeito fácil. Você vai fazer a mesma coisa. Se ele me deu o cosseno, de acordo com a equação fundamental, você vai encontrar o seno. Mesma coisa, tranquilo. E aí, você vai definir o sinal de acordo com o meu quadrante. Como o x está no quarto quadrante, e nós já discutimos que no quarto quadrante o cosseno é positivo e o seno é negativo. Essa parte que foi igualzinha, ó. Seno é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Só que agora, ó, o que acontece? Você sabe que o cosseno é meio, né? E você sabe que o seno é menos raiz de 3 sobre 2. E você sabe que esse ângulo x está no quarto quadrante. O que eu encho o saco dos senhores? O ângulo mais importante a ser descoberto é do primeiro quadrante. Agora eu pergunto para vocês. Ele não me deu o cosseno de meio? O cosseno não é igual a meio? Uhum. Qual é o ângulo que o cosseno é meio? Qual é o ângulo? 60. Então, o representante desse ângulo
que está no quarto quadrante, lá no primeiro quadrante vale 60. Agora se você sabe que o meu ângulo, o representante, vale 60 graus, como que você descobre o ângulo do quarto quadrante? Lembra daquela abertura que eu encho o saco dos senhores? A abertura do primeiro quadrante não é 60 graus? Então você vai ter uma abertura igual no segundo quadrante, igual no terceiro quadrante e igual no quarto quadrante. Então a abertura no quarto quadrante vale 60 graus. Logo, como você vai descobrir o ângulo no quarto quadrante? 360 menos 60. Concorda ou não? Concorda. Todos vocês enxergaram isso? Uhum. Agora sim. Aí, ó. Então, esse ângulo é 300 graus. Porque você já descobriu o ângulo lá do primeiro quadrante. Então, você descobriu a abertura. Descobrindo a abertura, aqui, ó. X vale 300. Logo, ele pediu tangente de 5x. Então, ele está pedindo o quê? Tangente de 5 vezes 300. Então, ele está pedindo tangente de 1.500. Aí, o que eu ensinei para vocês? Que quando o meu ângulo passar de 360, você tem que pegar esse ângulo e dividir por 360. Não é isso? Uhum. E se eu pego 1.300 e divido por 360, vocês vão chegar na conclusão que vai dar 4 volts. Vai fazer 360 vezes 4. E você vai encontrar que 360 vezes 4 é 1.440. Aí você subtraindo de 1.500, o que você tem que analisar? Não é o resto? O resto é 60. Logo, 1.500 graus é a mesma coisa que você dar 4 voltas completas e andar mais 60 graus. Andar o resto. Então, tangente de 1.500 é equivalente a tangente de 60. Aí, ó. Então, é só resolver tangente de 60. E tangente de 60, vocês sabem o valor. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60, raiz de 3. Pronto. Resolvemos. Deu o mesmo valor. Só que a nossa vertente de resolução foi totalmente diferente. Senhores, Professor, agora você pode explicar de novo? Calma. A partir da segunda parte ali, que o x é 360 menos 60. Aí continua. Isso. A partir dali. Então, o x dá 300. Ele não pediu tangente de 5x? Isso. Ah, 5. tá. Multiplicou Acabou. por 5. Eu tinha visto 5.300. Não, não. 5 vezes 300. 5 vezes 300. Aqui, ó. Aí eu botei aqui 1.500. Ah, tá. Obrigada. Beleza? Tranquilo? Pessoal. Professor, Oi, pode falar? não tinha como descobrir antes que a tangente seria dos 60 graus? Não Pelo como assim seno descobrir e antes? cosseno dá tipo um valor meio igual? Na verdade, você tem que... Pelo cosseno, você descobre que o primeiro quadrante é 60 graus. Só que o x está no quarto quadrante. Então, você tem que descobrir o representante lá do quarto quadrante. Como você tem que descobrir? 360 menos 60. Porque lembra daquela abertura que eu falo na aula? Essa abertura é igual a essa abertura, que é igual a essa abertura, que é igual a essa abertura. A abertura vale 60. Então é só pegar uma volta inteira e subtrair a abertura. Subtrair 60. Que dá 300 graus. Porque o meu x está no quarto quadrante. Agora, quando você encontra o representante de meio, você está encontrando o x lá do primeiro quadrante. Não é o x que eu quero. Eu quero o x do quarto. Beleza. Beleza? Agora eu vou perguntar para vocês. Qual jeito vocês acharam mais fácil? O primeiro ou o segundo? Segundo. Obviamente. Por O isso que eu segundo. acho. Ok. Olha, depende da hora.
O Porque esse segundo, segundo tem que fazer uma manipulação e lembrar de quase tudo que você ensinou, não uma matéria, né? Então, viu? se não Mas lembrar de já é uma revisão para a prova. O teu professor tem um coração bondoso, cheio de amor. Viu? Revisei para a prova aqui, ó. Professor, Oi. se não for atrapalhar, o senhor pode explicar de novo o exercício da apostila? Lá de cima. Lá no primeiro. Peraí. É que eu quero passar mais um exercício aqui. Vamos Tá, fazer beleza. beleza? Aqui, ó, rapidão, ó. Para qualquer número real, ele pediu para resolver isso aqui, ó. Seno de x menos π sobre 2. Aqui é só aplicar a regra, tá? Subtração, ó. Seno do primeiro vezes o cosseno do segundo. Quando é seno, aqui é menos, então aqui mantém. Menos seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Lembre-se, tá? Que 90 graus é π sobre 2. Tá em radiano. Alguma dúvida nisso? Π sobre 2 é 90 graus. Lembre-se o quê? Que π radiano equivale a 180. Então, se eu divido por 2, 90 graus. Beleza? E vocês têm que lembrar o quê? Que 90 graus está em cima do eixo X ou Y. Y. E lembra que 90 está no ponto máximo. Então, vale 1, não é isso? E como que está em cima do Y, quer dizer que está em cima do eixo do seno. Por isso que seno de 90 é 1. Se o seno de 90 é 1, cosseno de 90 só pode ser 0. Lembraram disso? Que nós já também trabalhamos? Então, aqui, o cosseno de 90, essa parcela aqui, ó, vai ser 0. E seno de 90 vale 1. Então, ficou menos 1 vezes cosseno de x. Menos 1 vezes cosseno de x é a mesma coisa aqui. Letra E aqui, ó. Menos cosseno de x. Ok, pessoal? Isso aqui é só para você aplicar o conhecimento que vocês já têm. Revisem bem. Seno e cosseno de 0, seno e cosseno de 90, seno e cosseno de 180, seno e cosseno de 270. Revisem bem isso, ok? Beleza? Agora atendendo o nosso colega lá rapidão. Aqui, ó, esse primeiro exercício do triângulo, ele falou que a diferença entre os dois ângulos é 60. X menos Y é 60. E ele, no exercício ele está falando que no ângulo A ele é retângulo. Se ele é retângulo, a soma é 90. Então, x mais y vale 90. Nós temos esse sistema. Somamos as duas equações. X com x, 2x. Menos y com y, 0. 60 com 90, 150. 2x igual a 150. Então, x vale 75. Para dar 90, o y só pode ser 15. Pronto. Ele pediu para resolver seno de x mais seno de y. Então, ele quer que você resolva seno de 75 mais seno de 15. Seno de 75 mais seno de 15 é a mesma coisa aqui, seno de P mais seno de Q, que é essa fórmula aqui. Sendo P igual a 75 e Q igual a 15. Substituir aqui, ó, na fórmula. Então, vai ficar 2 seno de 75 mais 15 sobre 2, vezes cosseno de 75 menos 15 sobre 2. 75 mais 15, 90 sobre 2, seno de 45. 75 menos 15, 60 sobre 2, cosseno de 30. Aqui você já sabe. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Corta 2 com 2, fica raiz de 6 sobre 2. Fechou? Obrigado, professor. Beleza. Pessoal, não esqueça de botar o nome aí, por gentileza, tá? Vai botando o nome aí. Acho que hoje finalizamos o que eu queria passar na semana aqui. Beleza? Coloque o nome, por gentileza, aí. Conseguiram compreender bem, pessoal?
Mais ou Sim. menos, mas. Beleza, beleza. Consegui. Agora, ok. Ok, então. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Tenham um ótimo feriado aí, tá? Descansem bem. O senhor também. Muito obrigado. Se cuidem. Abraço, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau, tio. Tchau. Abraço. Agora é psicóloga? Acho que é. Não. É educação. Educação física? Yes. Oh my god. Pode faltar, não? Olha, poder você pode, mas vai ir com falta. Tem. Assim, É bom acho ficar, que né? não. É bom ficar, né? Ah, ele tem a possibilidade. Se ele deve, é outra história. Dependendo do que for, eu não vou fazer, mas eu vou ficar na aula. Eu vou fazer tudo. Que dormir me respeite. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo? Tarde. Opa, Professor, o senhor tá mutado. O senhor continua mutado, professor. Tá mutada, não sei.
Tá mutado ainda, professor. Olha, a gente tá vendo o senhor fazer expressão labial, mas a gente não tá ouvindo o som. Continua mutado. Tá É mutado. no Meetings mesmo, é no Meetings. Não, Pronto. Agora Alô? sim, agora sim. Agora me Sim. ouvindo, né? estamos. Beleza. Pessoal, Ah. boa tarde. Boa tarde. Pronto. Boa tarde, professor. Deixa eu passar para vocês. Ops. Beleza agora? A tela. Tá. Pessoal, seguinte. Hoje eu vou passar para vocês. Eu vou passar para vocês informações referentes ao voleibol, tá? Estão me ouvindo? De boa, tranquilo? Tranquilo. Sim. Deixa eu tirar. Tá. Eu vou passar para vocês aqui informações referentes ao vôlei. Não vou passar para vocês o que vocês têm que aprender, jogar vôlei. Vou passar as informações como surgiu o vôlei, qual foi a necessidade do surgimento do vôlei, tá? Ô, Thales, FIFA não, tá legal? Então vamos lá, galera. Aqui, eu vou passar a história, regras do voleibol. Tá? Então, aqui eu passo na primeira slide, tá? Informações do William George Morgan. Ele foi o inventor do voleibol, originalmente chamado mitonete, tá? Que era o nome derivado do badminton. Ele resolveu mudar o nome para refletir a natureza do esporte. Quando fala refletir a natureza do esporte, é diferenciar um esporte do outro. Eu só não estou gostando, está dando um eco aqui para mim. Está dando eco para vocês, rapaziada? Não, tá de Não. boa. Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo agora? Sim. Estamos ouvindo. Então, beleza, agora está melhor. Então, vamos lá. Então, pessoal, o inventor do voleibol foi William George Morgan, tá? O surgimento do voleibol foi em 1896. Aí eu coloquei ACM, Massachusetts, e nos Estados Unidos. Esse ACM era uma associação cristã dos moços. Eu já vou explicar para vocês o que é essa associação, tá? Só lembrando que o porquê que eu estou passando a questão do voleibol, porque sempre depois do nosso funcional, tá? A gente parte para o vôlei, a gente vai jogar o vôlei, que é um esporte que todos participam. Então aqui, a ACM era a Associação Cristã dos Moços, uma organização fundada em 6 de julho de 1844. Na ocasião, qual era o objetivo? Na ocasião, qual que era o objetivo? Era oferecer aos jovens que chegavam em Londres a trabalho uma opção diferenciada da vida nas ruas. Então, as pessoas que chegavam de outros países para não ficar na rua, eles eram alojados nessa associação cristã, que lá era incentivado a prática do esporte e ensinos religiosos.
o surgimento do voleibol, tá? Resumindo tudo aqui, precisava de um jogo recreativo, competitivo, a fim de variar o seu programa. Então, por quê? Porque na época já tinha o basquetebol. O basquetebol, ele era um jogo que foi derivado, que ele surgiu do futebol americano. Tá? Então, eles precisavam de um desporto competitivo, mas sem muito violência. Tá? Então, era um desporto que começava a desenvolver, parecia que se adaptava ao jovem, mas era necessário encontrar uma alternativa menos violenta, com menos intensidade para os membros mais velhos. Então, o voleibol foi um jogo que eles iniciaram para fazer a questão a diferença do basquetebol. Tá? Então, o vôlei foi um jogo para conter a violência que tinha no basquetebol. E aí eles colocaram uma rede, tá? Vou passar aqui. Tá? Então, objetivo e regras. O jogo, tá? Ele foi desenvolvido para jogar nos ginásios ou salas, mas poderia jogar em céu aberto. Tá? E qual que era a regra? Um número limitado de jogadores, tá? Que o objetivo era lançar a bola de um lado para o outro. E naquela época eles não contavam, não tinha pontos. Então, o objetivo era uma rede e lançar a bola de um lado para o outro. Aí, a questão aqui, eu só vou voltar aqui, o voleibol. Alguém de vocês já ouviu falar gol de vôlei? Os meninos, Já, gol de vôlei no futebol. já. Então, esse É tipo uma bicicleta de lado, né, professor? Ou quando você tira os dois pés do chão. Isso mesmo. É um voleio. Então, qual que é o objetivo? É lançar a bola de um lado para o outro. A bola vem de um lado, aí você pega de voleio, tirando os dois pés do chão, mandando a bola para o outro lado. Então, eles adaptaram o nome de voleibol devido a essa jogada do futebol. Entendeu? Por isso que chama voleibol. Vou dar um voleio na bola. Hoje fala voleio no futebol, gol de voleio. Então, eles colocaram voleibol, que era dar um voleio na bola, que era mandar para o outro lado. Então, essa curiosidade do porquê que depois originou o voleibol. Aí as regras. Eu vou passar para vocês, galera, para as meninas, para os meninos aí, é uma quantidade mínima do vôlei, regras do vôlei, tá? Não vou passar todas. São mais de 32 regras, mais de 72 regras com variações, tá? Então, vou passar as mais importantes e as que podemos ter, assim, chamar de curiosidade. Primeiro, tamanho da quadra. Tá? Vocês podem ver que a quadra é retangular, ela tem 18 metros, tá? Por 6, por 9, 18 por 9. Então, é dividida a quadra 9 para cada lado. Aí tem essas duas linhas que estão no meio, são 3. Ali são a parte central e a parte do fundo. Então, geralmente, uma curiosidade legal que sempre eu observo, em todas as quadras de futsal, pode ser no condomínio, na escola, na nossa própria escola mesmo, em outros lugares, independente se a quadra de futsal não é oficial, eles sempre fazem a quadra de vôlei oficial, eles sempre colocam 9 por 18. Tá? Então, isso é muito... a quadra pequenininha, mas eles colocam lá, 9 por 18 a quadra de voleibol. Altura da rede. Tá? Não é o nosso caso, nós jogamos com uma altura acessível a todos, mas ela tem uma altura específica nos campeonatos. Masculino, 2,43 e o feminino, 2,24. Então, essa altura da rede é padrão. Tá? Então, essas são regras oficiais que ocorrem no mundo inteiro. Então, qualquer lugar do mundo, do país, daqui do estado, do município, qualquer lugar que eles estiverem jogando um vôlei oficial, o masculino 2,43 e o feminino 2,24. Tá? O porquê da diferença da altura? Por causa das capacidades físicas do homem que é maior. Tá? Então, mas isso é em prol do voleibol. Tudo bem?
Tá tranquilo aí? Sim. Tudo tranquilo. Tá. Posição inicial. Tá? Aqui eu já coloquei posição inicial e vocês estão vendo que tem numeração dos dois lados de 1 a 6. Então, quantidade de atletas são 6, vocês podem ver, tá? E aqui em cima a gente tem 1, 6, 5, 4, 3, 2. Isso daí é a posição dos atletas e o rodízio, tá? A setinha está informando para que lado eles têm que mudar de posição conforme vão fazendo pontos. Questão do pontos. Antigamente, tinha a tal da vantagem, hoje não tem mais. Hoje é ponto direto. Então, cada ponto que a equipe faz, a equipe tem que fazer esse rodízio. Ele não pode ficar parado. Como que é o nosso caso lá? Muitos ficam parados. Tem menino que não gosta de sacar, tem menina que não quer sacar, tem menina que saca 2 vezes, tem menino que não quer sair dos saques. Não é isso ou não? Vocês já Bem perceberam isso. isso? É porque aí quem não tem, acha que não sabe sacar, não quer sacar, não quer passar pela posição. Mas o legal, quando nós estamos jogando na aula de educação física, é que todos façam o uso de todas as posições. Tá? Então, uma outra observação, assim, a questão do rodízio e das posições. Falta, tá? Todas as faltas técnicas, que são faltas de posicionamento e falta de rotação. Qual que é a falta de posição? O líbero, ele ocupa a posição central, mas não necessariamente ele tem que ficar ali na posição central. Tá? O levantador, posição central, em cima da rede, não vai ficar sempre ali, ele tem que participar do rodízio. Quando é feito o saque, que cada um procura a sua posição. Rotação é quando um amiguinho, uma amiguinha, lá, um atleta, ele não passa na posição de levantar, não passa na posição de fazer o saque. Então, ele tem que passar por todas as posições. O que acarreta? 1 ponto e cartão para o atleta. Aqui eu coloquei, pessoal, sistema de as posições, tá? E um sistema que era que foi o primeiro básico construído no voleibol. Tá? O que é sistema de jogo? Sistema tático. É como eu vou colocar minha equipe para jogar. Tá? Então, eu costumo dizer assim, o sistema tático, tá? Então ali, quando coloca posições, é sistema tático 5-1 do voleibol. Então, o sistema tático é a mesma coisa a gente está fazendo, nós estamos indo para a escola. Então, acordamos cedo, procuro o meu material, pego... eu tenho uma organização até eu chegar na escola. Meu objetivo é chegar na escola. E quem vai de carro com o pai já sabe que o pai pega o mesmo caminho, que é o caminho mais próximo e mais prático para chegar na escola. Se tem algum problema no caminho, o pai muda a direção, a rota, mas ele consegue chegar na escola. Tá? Então, o sistema tático é como eu vou jogar, como meus atletas vão se comportar em quadra. Entenderam aí ou não? Tá? A parte tática é como eu vou jogar minha equipe. Tá? Eu coloquei 5-1, que é 5 atletas e participando do ataque e da defesa e um jogador levantando. Tá? Então, esse é o sistema tático. E ali do lado, tá, tem as posições. Levantador, ponteiro, central, o oposto do levantador. Aí tem o outro ponteiro e o líbero central. Aí, reforçando, são 6 atletas em quadra e a equipe de voleibol ela é formada por 12 atletas. Tá? Então, 6 jogando e 6 na reserva. E são 6 atletas que substituem os mesmos jogadores. Tá? Eu não posso, tá? Na questão das substituições aqui, o líbero só entra no lugar do líbero e o levantador só entra no lugar do levantador. E como que faz e como que é feito essa substituição? Aqui, ó, o número 1, estou voltando aqui para você entender, o número 1
vamos colocar que ele é o ponteiro, ele vai começar no sax. Ele só pode ser substituído quando ele chegar nessa posição inicial dele. Ele não pode estar lá no lugar do número 4 e o técnico substituir ele, porque senão é falta da posição. Então, ele só pode ser substituído lá na posição dele. E por quem que ele vai ser substituído? Pelo mesmo atleta que ele vai entrar depois no lugar dele. Entenderam aí ou não? É meio complicado, mas vocês entenderam? Deu para entender. Deu ou não? Deu. Tá, então aqui, ó. Então, um jogador de formação inicial só pode deixar o jogo, né, ser substituído e retornar somente uma vez. Tem essa também. Ele não pode ficar entrando e saindo igual é a substituição do futsal, do handball e do basquete. Então, ele só pode entrar uma vez e sair uma vez no mesmo set. Tá? E assim é para o jogador reserva. Ele entra e sai uma vez no mesmo jogador. Então, o líbero só no líbero e o jogador de ataque só no jogador de ataque. Tá? Informação do jogo e função do líbero. Tá? O líbero, vocês estão vendo aí que eu coloquei que tem uma moça aqui, que é a Fabi, uma atleta. Tá? Ela está com uniforme diferente das demais atletas. Então, ela é o líbero da equipe. Então, o líbero é um atleta especializado nos fundamentos que são realizados com mais frequência no fundo da quadra. Isso é a recepção e defesa. O líbero, ele só fica em quadra para fazer o trabalho de recepção e defesa. Ele não faz a parte do ataque. Tá? Ele não pode atacar a bola para o outro lado, fazendo a cortada. O líbero ele deve utilizar um uniforme diferente dos demais. Estão vendo ali? Aí, no final, ele coloca aqui. É uma função introduzida pela FIB, que é a Federação Internacional do Voleibol, que essa regra foi criada em 1998, com o propósito de permitir disputas mais longas de pontos e tornar os jogos desse modo mais atraente. Então, coloca-se uma função específica para o cara defender, que é o líbero. Aí lá embaixo eu coloquei, o líbero não pode atacar, pois sua função é destinada apenas para a defesa. Se o líbero atacou, se ele fez a intenção de ataque, é falta e ponto para a equipe adversária. Pontuação. Galera, vocês sabem qual que é a pontuação do voleibol? É Cara, 24, não é? Como? Não, é que é 25. Não, é 24 e aí tem o match point, não é? Quase certo. São 25 pontos. O jogo, eu vou ler aqui, aí depois eu vou explicar certinho. O jogo, ele é decidido em 3 sets. A equipe que venceu os 3 primeiros sets, vence. O match point é quando chega... Esse é o match point. Só que o placar é 25 pontos. Tá? Então eu acertei. É 24 Isso, mas... pontos e match point. E o match point, 25 pontos no total. Certo? Tá. Mas chega aos 25. Sim. Ok? Aí tem aquela que quando empata vai a 2. Quando empata Isso. 24 a 24 vai a 26. Aí quando empata 25 a 25 vai a 27. Aí vai indo aumentando em 2. Ele nunca vai terminar com 1 ponto de diferença. Sempre 2. Nesse terceiro set aqui, tá 27 a 25 para o Japão. Vocês viram ali ou não? não é pro Brasil? Na foto? É 27 a 25 para o Brasil. Isso, o Brasil ganhou os 7. Ganhou o primeiro, 25. Aí ele perdeu o segundo, 24 a 26. Aí ele foi pro terceiro, ele ganhou o terceiro. Se ele perde o segundo, aí ficam 2 sets empatados. Aí vai pro tie-break. O tie-break ele é disputado em 15 pontos. Quem fizer 15 pontos primeiro, desde que esteja com 2 pontos de diferença, aí encerra a partida. Entenderam ou não? Vencedor de 3 sets,
entendeu? 3 Eu sets de vi, 25. eu assistindo com a minha mãe, eu vi um tie break do Brasil que foi até 35 pontos. 35 a 33. Foi contra a França. Então, é isso mesmo. Se, é, a regra são 2 pontos de diferença. Por isso que nunca vai terminar 35 a 34. Sempre 2 pontos de diferença. Então, aqui, galera, os principais fundamentos do vôlei. Tá? Nós temos ali saque, toque, manchete ou recepção, tá? E o bloqueio. O saque, ele é do fundo da quadra. O toque, ele não necessariamente vai ser apenas numa posição. O toque é o famoso quebra-dedo. Isso mesmo. Só que agora o toque, ele pode ter a condução, ele pode conduzir a bola, entendeu? Então, ele deu uma facilitada para não quebrar o dedo. Tá? E a manchete é uma variação do toque. Tá? E o bloqueio é a interceptação da bola. Aí eu vou falar para vocês rapidão, tá? E no final eu coloco uma curiosidade, eu passei uma curiosidade referente aos saques. Então aqui, saques. Existem 3 tipos de saques. Saque por baixo, esse saque por baixo é o que eu sempre peço para vocês lá na aula. Pessoal, vamos sacar por baixo para facilitar a recepção do time adversário, para que nós podemos ter jogo. Então tem um saque por baixo, aí tem um saque lateral ou asiático, que ele chega a ser um saque por baixo, só que o atleta ele fica lateral da quadra, e o saque por cima. Tá? Então todos esses saques, ele tem as suas... basicamente todos eles têm umas variações de saques, tanto saque por baixo, saque lateral e o saque por cima. Tá? Aí aqui o segundo é o toque, tá? Eu não troquei ali, mas o segundo é o toque, tá? É um modo específico de contato com a bola para realizar o toque. Então, o jogador golpeia a bola com as pontas do dedo, no movimento de baixo para cima. O que é importante? O braço tem que estar acima da linha do ombro. Se o braço estiver para cima, se o braço estiver para baixo da linha do ombro, não é considerado toque, tá? Já é manchete. Aí o toque é principalmente realizado para o levantamento. Então, quem utiliza mais o toque? Sempre o levantador utiliza mais o toque. Beleza? Até aí? Beleza. Aí nós temos a manchete. Tá? A manchete, resumidamente, já é um toque ao contrário. Vocês podem ver que o braço está para baixo da linha do ombro. Então, é uma forma de tocar na bola com o antebraço. Para realizar a ação, coloca lá a posição dos jogadores. Ele vai estar semiflexionado. A bola, ele vai pegar a bola que vem de cima para baixo, com o antebraço estendido, tá? E vão estar com as mãos unidas. Ele não pode separar a mão, porque senão identifica o árbitro como 2 toques. Então, ele tem que unir as mãos para entrelaçar os dedos para não dar os 2 toques na recepção. Aí o bloqueio. O bloqueio é uma ação técnica, tática, tá? Então, é uma ação defensiva de interceptar a bola. Então, eu coloquei ele que consiste em bloqueio simples, uma pessoa, o duplo com 2 jogadores e o triplo com 3 jogadores. Não tem com 4 pessoas, tá? Só pode ser trio. Às vezes, por ter 6 atletas em quadra, o 6 pode bloquear? Não. Tem que ser no máximo 3. É a regra também. Tá? Ataque ou cortado. Então, o ataque é quando a bola vem do levantador, tá? E o jogador de fundo, ou que está na lateral da quadra, que chama o ponteiro, bate na bola com o objetivo de colocar a bola no chão. Isso aí é tranquilo. Alguém tinha dúvida do ataque? Ou não? Pessoal, aqui eu vou passar para vocês. Só um minuto.
Pessoal, eu vou passar para vocês aqui a fase do ataque. Tá? Então, nessa fase do ataque, eu vou parar um pouco o vídeo. Tá? Vou aumentar o volume. Vocês estão ouvindo? Não, acho que Vai não. começar. Então, ali, ó. Eu começo o jogo sempre com saques. Tá? Então, lá. Vai sacar. Sacou. Beleza. E aí começa o ataque. O terceiro jogador sempre faz a parte do ataque. Tá? O terceiro toque sempre é o ataque. E aí eu estou colocando sempre as cravadas que eles falam que são o ataque. Então, estão vendo, pessoal? Então, aqui, ó, sempre nós vamos ter todas as fases, tá? Vamos ter o levantamento, o ataque, o saques, a recepção, que são os fundamentos utilizados no voleibol. Eles batem, nem parece que vai rápido, né, professor? Eu vou passar um vídeo logo em seguida. Velocidade chega, passa de 90. Porque Olha, para eles é mais fácil contar a velocidade do sax do que da cortada, entendeu? Cada velocidade que pega. o senhor acompanha o vôlei feminino? Estava acompanhando. Só um A pouquinho que eu vou Tandara, passar. a jogadora da seleção brasileira, a Tandara, ela Aham. bateu, teve o jogo contra a França, ela bateu uma que deu 110 km por hora. Tá, isso é no sax, né? Isso. Eu vou passar para vocês aqui, ó, uma curiosidade bem legal, que foi uma reportagem. Vocês estão ouvindo? Não. Não. Vou comentar aqui. Não, mas eu acho que tem que fazer um rolê para ele transmitir o som. Deixa eu ver se eu consigo. Estão ouvindo? A gente estava. Tá ou não tá? Na hora que o senhor tirou, a gente ouviu.
Tá ouvindo agora? Eu me A gente não tá escutando nem o vídeo nem o senhor. Professor, você tá mutado. Não tá dando pra te escutar. O senhor tá mutado. Agora, melhorou. A interferência. Beleza? Obrigado. Pai amado. Difícil. Tenta conectar bonitinho o fone, que eu acho que não tá conectado Tá certo. dando pra ouvir agora, galera? Tá muito baixo. Estamos escutando o senhor. Oi, tá dando pra ouvir? Agora sim. Tá. Então é o seguinte, vou passar aqui, ó. O Brasil, tá? Na realidade, os jogadores que inventaram, tá? Os saques viagem. Então, quando eles inventaram esse saque viagem, que eles foram pro vou pular o anúncio. Quando eles foram para os jogos, era uma diferença enorme. A vantagem no sax tornou assim surpreendente. E os adversários estavam achando que os brasileiros estavam zombando deles, entendeu? Agora eu desconectei o vídeo de vocês, né? Por que que acharam que tava zombando deles? Porque era uma diferença muito grande. O sax era muito, muito grande. Então, pensava assim, é a mesma coisa você jogar com uma criança. E aí eles colocam a importância do sax viagem, porque o jogador, ele batendo a bola no chão, ele vai pegar a bola ali 1,70 m, e se ele pegar a bola no ar, ele chega mais ou menos uns 3,70 m de altura para bater a bola no chão, porque ele tem impulsão para pegar essa bola no ar. E aí facilita também a questão da força, da velocidade. Entendeu? Galera, olha só, o que eu preparei da aula foi isso daí, entendeu? Eu tentei colocar questão de saques. Deixa eu ver. Eu entendi por que que tá aqui, ó. Que o Meet veio para essa página. Tenta pedir pro Fortunato depois, que ele sabe pôr o som. Vou falar com ele. Aqui vocês estão vendo. Estamos. Vocês estão vendo o vôlei? Ou não? Estamos vendo. Tá, as imagens do vôlei, né? Isso. Olha Ele lá. tá vendo o videozinho lá, o cara batendo a 100 km por hora. Isso, legal. Tá, então ali, ó, 100 km por hora, que é a força que ele consegue chegar na altura, né, indicado. Ele saltando, pessoal, vocês vendo agora de costas, vou parar bem em cima, tá? Que quando ele saca, olha lá, ó, parece que ele tá próximo à rede, tá vendo? Uhum.
Olha a mão dele passando, só que na realidade ele está no fundo da quadra. Nossa. Tá? Então, ali é o saque parado, que era o primeiro. Ele vai fazer um saque lá, sempre o saque era parado. Esse último saque, que é um chinês coreano, faz é o saque lateral. Esse não, esse, ó, ele virou o corpo, virou o braço, fez, tá? Aí não tinha saque forçado, o saque era normal, então facilitava o quê? A defesa, armar jogadas para o contra-ataque. Aqui está o Bernardo falando. Olha lá, como que era o saque. Então facilitava. Aí aqui na frente começa os saques. Olha lá. Então dificultava a recepção dos atletas para levantar a bola. O levantador, olha lá, ele sacou, o cara não consegue receber a bola direito, passa a bola para a equipe adversária. Aqui eu vou passar para vocês, só para vocês, final aqui, ó, a altura que ele está subindo. Então, deixa eu ver o que conta. Aqui ele já começa. Antigamente o saques era 40 km por hora, hoje está passando 90. Nossa, se pega na cara. O jogador adversário ele tem menos de 2 segundos para ver a trajetória da bola e fazer a posição para receber também, entendeu? Para ajeitar o corpo. Vai pegar na cara muito. E não é difícil não, tá? Ó o sax, 120 km por hora. Estão vendo aí? Isso aí dói, cara. Isso aí dói. 120 km por hora, pessoal. Imagina. Dói até na mão. Vamos lá. Tá vendo? E aqui ele está falando a estatura dos jogadores brasileiros, que era de 1984, 1,87 m. E agora em 92, 1,93 m. E agora a geração campeã está 1,94 m. E a 2012, 1,98 m. Vou passar para vocês aqui, ó, como que o atleta, para encerrar, tá, pessoal? O sax, tá? Então, ele está pulando 90 centímetros do chão, ele está saindo 90 centímetros do chão e golpeando a bola 3,70 m. Se a rede tem 2,43 m, ele passa mais de 1,5 m por cima da rede, entendeu? Então fica mais fácil a bola ir direto ao chão. Pessoal, beleza aí? Deu para entender alguma coisinha do vôlei? Deu para entender. Ah, na próxima vez eu vou chamar o Fortunato. Fortunato, meu professor querido. Aí eu peço para ele me ajudar. Tranquilo? Oi. Se você vai passar algum dia de novo as aulas assim, fala de alguns jogos de tabuleiro diferenciados. Tipo, todo mundo conhece o xadrez, mas tem cada jogo de tabuleiro muito incrível por aí. Sim, sim. E a história do xadrez é muito legal. Aham. Tipo assim, o que é o legal desses jogos? É a história e como foi o surgimento, entendeu? Se vocês pararem um pouco para pensar, o xadrez tem os peões, que na guerra eles são as pessoas menos favorecidas, que estão ali na primeira fila de frente, que são os que vão morrer rápido, que têm o menos poder. Concorda ou não? Concordado. Primeira linha sempre morre primeiro. Que são os peões. Aí vem as outras peças. A torre, né, que ela tem qual que é a função dela, tem um cavalo, tem
A torre é o bispo. Aí tem um rei. Qual que é o objetivo do jogo? Capturar o rei. Correto? Correto, é uma guerra. Isso. E quem tem mais poder no xadrez? A rainha. A rainha, que ela pode mexer para todas as casas. Entendeu? É um jogo que Então, favorece as mulheres, olha só. sim, mas a história do xadrez foi feita nesse sentido mesmo. Entendeu? Não pode capturar o rei, só que a rainha tem mais poder. Tudo bem? Na próxima aula a gente vê, então, sugestões. Beleza. Tranquilo? Pessoal, Tranquilo. bom final de semana para vocês. E vamos nos cuidarmos, né? Todo mundo, questão dessa pandemia aí. Beleza? Tchau, professor. Boa Páscoa. Para todos nós. Um abraço. Tchau, Até mais. professor. Ei! Tudo bom. Tchau, professor. Até! Até mais.